Hoje eu vou pregar a segunda parte da mensagem, né, com o tema Igreja, Lugar de Proteção, mas você pode também acessar agora pelo Spotify. É que eu tô com a cabeça no podcast, me falaram do podcast, ontem minha cabeça está assim. Porém, você pode, aquele aplicativo Spotify, você acessa lá todas as mensagens e aí você faz como eu faço, minha esposa faz e algumas pessoas fazem, né? Enquanto está fazendo uma atividade ali mais tranquila, limpando uma casa, lavando um carro, ou andando no carro para ir fazer uma coisa ou outra, você já vai escutando a mensagem em nome de Jesus. Amém? Quero pedir aos irmãos que compartilhem também essas mensagens para que outras pessoas possam ter acesso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, repita essa oração comigo. Fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber essa palavra e a revelação das verdades que o Senhor tem para mim hoje. Fala assim: abre os meus olhos, tira a minha cegueira, para que eu possa compreender o que é ser igreja de verdade. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 5,8, um texto base da nossa mensagem, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, ou sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo. Diga assim: eu tenho um inimigo. Ele é o diabo. Importante você entender. O que a Bíblia diz? Que o diabo é teu inimigo. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque existem lugares que falam que o diabo é teu amigo. Né? Se você olhar lá na cartilha da LBV, né, da Legião da Boa Vontade, você vai ver que lá eles colocam o diabo como seu amigo. Tá? Como alguém que você precisa ter misericórdia. Então, importante dizer, a Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo. E ele anda ao redor. Né? Eu gosto mais daquela expressão de redor, porque de redor coloca parece que é um espaço maior, dá uma compreensão de um pouco mais longe. Como um leão. Ele não é um leão, mas ele é como, ele se disfarça. Né? Porque Satanás é assim, ele quer ser tudo aquilo que Deus é. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí ele quer ser como leão, né? Rugindo. Importante isso. Rugindo. Porque você já viu o rugido de um leão? Uau! O que você sente se você está no meio do mato e vê um rugido de leão? Precisa ir muito longe. É só você estar à noite na tua casa, tudo escuro, e você já ouve aquele barulho da barata voando. Qual é a sensação que você tem? Pavor. Se você tem pavor com uma barata voadora, imagine com um leão. Rugindo, porque é para provocar medo. Por isso que o Éder falou aqui o que Paulo diz lá para Timóteo. Deus não deu espírito de medo. Rugindo como um leão e procurando a quem possa devorar. Então, semana passada eu comecei a dar a introdução de que como é importante a vida da igreja. Falei aqui que uma pesquisa feita há uns anos atrás mostra isso a respeito de divórcio. Ou seja, 1 a cada 3 casais que se casam fora da igreja, né, que não tem nada a ver com a igreja, no mundo, 1 a cada 3 casais se separam. Agora, aqueles que casam na igreja, né, pelo menos sobre a orientação, no temor ali, eu quero casar na igreja, esse número sobe para 1 a cada 50 casais se separam. Por isso que o número de divórcio dentro da igreja é muito menor. Existe, não deveria existir, mas é muito menor do que o mundo. Né? O mundo é normal, casa separa, casa outra vez, separa, casa é uma bagunça. Na igreja não. Mas esse número ele aumenta ainda mais quando esse casal é envolvido, ou seja, ele participa diretamente ali dos cultos, é um membro ativo da igreja. Ou seja, o que é um membro ativo da igreja? No nosso caso, é aquele que participa da igreja, ele vem nos cultos, ele vem na cela, ele é um participante, ele é um membro, né? Então, esse casal, a média é de 105, 1 a cada 105 casais se separam. Agora, quando esse casal é envolvido com a liderança da igreja, diretamente, local, esse número sobe para 1.050. Ou seja, 1 a cada 1.050 casais se separam quando esse casal está envolvido diretamente. Por quê? Porque quanto mais envolvido você está, mais responsabilidade você tem.
E eu fiz um comentário: quando você tem muito a perder, você vai pensar antes de fazer certas coisas. Quem não tem nada a perder, nada tem preço, não custa nada. Não custa nada fazer besteira, não custa nada dar um chute no balde. Mas quando você tem a perder e você tem essa consciência, então olha como a igreja protege o casamento. Mas imagine o que a igreja faz em relação à nossa vida no geral. E eu comecei falando sobre isso. Eu disse e aí fiz uma analogia como se fosse um leão na floresta. Então, como que o leão age para ele pegar as suas presas? Porque a Bíblia diz que ele é como um leão e ele está ali. Então, vamos fazer uma analogia, né? Então, a Bíblia, o que nós aprendemos é o seguinte, que o leão não ataca aonde tem fogo. Então, os caçadores, quando vão dormir na floresta, no período da noite, o que eles fazem é acender fogueiras. Por quê? Porque aonde há fogo, em volta do acampamento, o inimigo não ataca, o leão não entra. Por quê? O leão tem medo do fogo. O fogo fala de uma vida cheia do Espírito, né? Fala de uma vida cheia da glória de Deus. Então nós precisamos buscar ao Senhor intensamente, sermos cheios do fogo do Espírito Santo, para que quanto mais fogo nós tivermos, menos acesso nós damos a Satanás. Também foi falado aqui que o leão, deixa eu achar aqui, os leões atacam mais na escuridão. Então, muitas vezes nós temos o fogo, mas como uma fogueira. Toda fogueira, no início da noite, ela está grande, mas se você não alimentar essa fogueira, ela vai perdendo o fogo, perdendo a sua capacidade, e aí ela chega a apagar. E trevas, na Bíblia, fala de falta de conhecimento, fala de falta de transparência. Então, muitas vezes, o diabo tem tido acesso à vida de muitas pessoas porque existem trevas. Então, viver em igreja, viver em comunhão, viver junto, né? Que a brasa fora do braseiro se apaga, mas se você traz essa brasa para dentro, você é aquecido. Então, ter essa consciência do quanto a igreja nos protege é fundamental. Mas eu queria falar um pouco mais hoje sobre isso. Queria falar que o leão ataca a presa que está ferida. Dá para colocar aquela imagem? Só para nós entendermos, eu ia colocar no comecinho da mensagem, mas agora eu lembrei dela. Essa ovelha, ela chama Shrek. Ela é da Nova Zelândia e ela ficou 6 anos perdida entre as montanhas. E esse é o resultado de uma ovelha que estava sozinha, perdida, durante 6 anos. Ela apaga a luz aqui quando for assim. Você vê que, tadinha, está com dificuldade de andar de tudo. Porque ela está sobrecarregada ali nos pelos, você vê que a cara dela não tem nada. Por mim está cheio de bicho. Esse é o resultado, às vezes, de nós fugirmos do aprisco, do meio das ovelhas. Porque quando nós estamos no meio do rebanho, fazer parte de um rebanho, isso nos protege, porque todo rebanho, ele é guardado. Por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Todo rebanho tem um pastor. Ele me faz andar por verdes pastos. O pastor conduz e a igreja conduz ao alimento. As águas cristalinas, a água boa, né? Coloca óleo sobre a minha cabeça, diz o Salmo 23. Não sei se você sabe, o pastor de ovelha, ele coloca óleo na cabeça das ovelhas para evitar que as moscas pousassem e trouxesse bicheira. Porque às vezes as moscas pousavam, criavam ali as larvas e as larvas iam comendo até o ponto da ovelha ficar louca. Porque imagine, semana passada eu disse que moscas nas Bíblias são demônios que atacam a mente. Por isso que a Bíblia fala em Efésios o capacete da salvação. Ou seja, eu tenho que ter um capacete que guarda contra os dardos inflamados, que são vozes do inferno, muitas vezes falando na nossa cabeça. Nós precisamos do óleo, nós precisamos da comida certa, do alimento certo. Não tem lugar melhor do que a igreja. O Éder leu aqui Malaquias 3:10, falando: traga todos os dias uma caixa de tesouro para que haja comida na minha casa. Qual é a comida que você tem aqui? É a comida da palavra. É você estar aqui semanalmente sendo alimentado, comendo disso. E isso que nos fortalece. Então o leão, ele ataca sempre a presa ferida.
Quando o leão está escolhendo a presa, ele vai por eliminação. Ele fica observando, por isso que ele fica ali na tocaia por horas, só observando o rebanho. E aí ele percebe aqueles que são mais fracos, que está machucado, porque a machucada não corre tanto, não consegue ter poder de reação. Você já tentou correr com machucado? Já tentou andar com machucado na perna? Como você faz? Você manca, você perde a capacidade, você perde sua velocidade, sabe? Porque o leão, ele sabe que a presa ferida, ela é vulnerável. E porque a dor a impede de avançar com a manada. Então, o que ele faz? Ele fica ali espreitando a manada até que aquela ovelha, a presa ferida, ela fica vulnerável, ela fica isolada, ela fica de lado. E o mesmo faz o diabo em relação aos cristãos hoje. Sua prioridade número 1 são os que estão feridos, machucados. Por isso que, infelizmente, nós vemos muita gente ferida no meio da igreja. Porque essa é uma estratégia, é uma tática de Satanás. Eu vou ferir você. Eu vou minar. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu amo Provérbios 4, 23. Eu amo esse versículo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Para mim, isso é uma realidade de vida. O tempo todo eu oro, Deus guarda meu coração, protege minha mente. Por quê? Porque facilmente com adversidades, lutas e dificuldades, circunstâncias adversas, a gente sai ferido, sai machucado, caraminhola na cabeça, pensando um monte de coisa, coração ferido, ofendido, magoado, ressentido. E isso é doença de alma. E isso é permitir que você fique vulnerável. Percebe que a estratégia é a mesma. Satanás machuca, aí alimenta a sua dor, e aí vai minando a sua fé, a sua dor, e aí a pessoa vai ficando vulnerável. Quando vê, ela já está fora. O diabo sabe que uma pessoa ferida, ressentida, magoada, não pode ir muito longe. É mais fácil de isolá-la e para mais fácil abatê-la. Portanto, ele prioriza atacar as ovelhas do rebanho. Por isso, quando temos algum tipo de problema, nós temos que ser rápidos para resolver esses problemas. Porque quanto mais tempo passar, maior a ferida será. Ao chegar ao ponto que uma pequena ferida na sua vida ficar totalmente imobilizada. É como no mar. Um tubarão é cego, mas ele sente o cheiro de sangue a quilômetros. Uma pessoa ferida dentro da água é uma presa fácil para um tubarão que está a quilômetros daqui. E muitas vezes a gente está aí nesse oceano da vida, sangrando. E em vez da gente resolver esse problema, a gente fica alimentando ali. A gente fica tentando colocar um band-aid, tentando resolver isso, mas não resolve. Sabe por quê? Algumas pessoas às vezes perguntam qual é o tempo certo para resolver algo que fere o nosso coração e nos faz ou nos tornar ressentidos e negativos, porque é isso que a ferida faz. Uma pessoa ferida, ela fica ressentida, ela fica negativa, os olhos dela mudam, ela começa a enxergar o que não é bom, ela só começa a enxergar o que é ruim, ela começa, porque é um processo. Primeiro, às vezes é uma coisa, aquela coisa é um ressentimento, aí você não resolve, o ressentimento vira mágoa. Se você não resolve, a mágoa vira amargura. Por isso que pessoas, às vezes, muito, muito feridas se tornam amargas. É difícil de estar do lado dela, é chato. Tudo não está bom. Por mais que você queira, você faz a melhor comida, não está bom. Você dá a melhor roupa, não está bom. Porque gente amarga é assim. Nada está bom, tudo está ruim. Se chove está ruim, se está sol está ruim, se a igreja está quente está ruim, se a igreja está fria está ruim.
Se o pastor é branco é ruim, se o pastor é amarelo é ruim. Tudo está ruim. Aí da amargura já vai para o ódio. Aí a pessoa é doente. E ela vai alimentando. Aí entra a depressão, síndrome do pânico. Tudo isso. Mas tudo isso é sinal de alguém ferido. É sinal de alguém que teve um problema e não resolveu. E aí a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Porque o tempo não cura isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tempo não cura mágoa. O que cura mágoa é perdão. Qual é o tempo certo para eu resolver? A Bíblia diz em Efésios 4:26 que irai-vos e não pequeis. Esse texto eu gosto, porque às vezes tem crente que acha que não... A gente fica irado, não é que pode. Você fica. Seria demagogia da minha parte falar que eu não fico irado. Tem dia que eu fico irado. Tem dia que eu tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço. Tem dia que dentro de mim eu me vejo pegando uma faca e fazendo... Eu vou matar. Eu sou pecador, confesso meu pecado. Sei que você pode se escandalizar com isso. Você nunca pensou em matar ninguém. Você é uma pessoa plena, mas eu não sou tão pleno assim, compare isso. Porém, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, porque a ira pode produzir pecado. É na ira que você fala o que não deveria falar. É na ira que você tem atitudes impensadas. É na ira que você chuta o balde. É na ira que você bate na cara. É na ira que você quebra tudo. É na ira. Então é no momento que você tem na ira, é a hora que você fala assim, ponto, aqui é o limite. Se eu passar do limite, eu vou para o pecado. Irai-vos e não pequeis. Tá ruim? Estranho o som aqui para mim. Então, vou trazer mais perto. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então, qual é o limite para você resolver o seu problema? Até a noite do dia do problema. Não durma com o problema. Não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, não vai dormir com o problema achando que você resolve depois. Isso aqui, eu estou com um tempo muito breve. Para as mulheres é um pouco mais fácil, porque a mulher tem uma tendência a ser mais imediatista. Então a mulher quer resolver se ela é mais imediatista. Homem ele tem uma capacidade para ter problema e dormir como se nada tivesse acontecido. E às vezes ele dorme, eles brigam, o casal briga. Aí ele dorme e a mulher passa a noite toda acordada olhando para a cara dele falando assim, eu não entendo como ele consegue dormir. E ele dorme e ronca e a mulher está ali, meu Deus, como ele consegue? E ela fica imaginando tantas coisas ali, né? Enforco com a corda, com o próprio travesseiro, o que eu faço? Brincadeira, não estou dando sugestão, estou quebrando aqui o gelo. Porém, qual que é o limite? Vá resolver o mais rápido possível. Você tem que resolver porque, se você quer ser bíblico, você tem que resolver rápido. Você não pode levar para o travesseiro isso. Você não pode dormir e acordar com aquilo corroendo você por dentro, porque é como um câncer. Vai comendo. Porque quanto mais tempo passa, maior é a ferida. Porque a única coisa que cura não é o tempo, é o perdão. Não ignore a ferida. Você conheceu já alguém? Eu já vi gente morrer por causa disso. Dá uma ferida na perna, você fala assim, vamos resolver isso. Ah, não! Deixa aí, eu ponho aí um pouco de fumo, de café. Não, vamos no médico, vamos lá. Nada, para com isso. Eu vou tomar um chazinho. E aquilo vai comendo, vai crescendo. Quando vê, a pessoa tem que cortar a perna, já morreu, dá uma infecção generalizada. Eu já vi isso acontecer porque a pessoa ignorou a ferida. Não, vai curar, para de frescura. Médico nada. Então, vamos lá, vamos tomar Bezetacil. Uma antitetânica. Não, para com isso, para de frescura. Eu faço aqui um emplasto, põe aqui um café com pasta de dente.
amaceto dentro da ferida. O cara está lá doendo, a perna está necrosando, está fedendo. A pessoa, não é, o que acontece? Morre porque ela ignorou. Não dá para ignorar certas coisas. Não ignora esse ressentimento no teu coração. Não ignora essa mágoa. Não fica, deixa para lá. Não ignora. Tem que resolver. E só resolve com perdão. Tem que perdoar. Você precisa liberar perdão. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é algo que você decide dentro de você. Ah, pastor, mas foi a pessoa que me feriu. Não importa, você tem que perdoar porque você tem que resolver dentro do teu coração. Jesus falou, antes de entregar a tua oferta, vai lá e resolva logo esse assunto. Não deixa para depois. Vai lá, se é marido e mulher, vamos conversar. Vamos dialogar, vamos se comunicar. Fala, eu ouço, você fala. Se é alguém, vamos lá resolver isso logo. Olha, eu quero pedir perdão para você. Eu quero resolver, eu quero estar bem. Esteja aberto, às vezes, para ouvir pessoas. Agora, existe jeito certo de fazer isso também, né? É bom ensinar a igreja aqui. Se eu tenho um problema com o Djavan, Djavan, vem aqui. Quero te pedir perdão. Por quê? Porque você me magoou. Por quê? Ah, porque você está com a máscara do Corinthians. Porque às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem coisas que a gente faz que para nós não é nada, mas para o outro é tudo. Você entende? Então você que vai ouvir isso, não fica ofendido também. Eu estou falando com o pastor. Às vezes a pessoa vem, pastor, eu fiquei magoado com você, quero te pedir perdão, fiquei chateado. Falei, por quê? Ah, porque você passou e não me cumprimentou. Para mim, eu falei, meu Deus, eu passei e fiz isso, mas se só isso não era bom, o que eu precisava? Dentro de você fica indignado. Assim. Aí a gente, qual que é a tendência nossa? Essa pessoa frescurenta, quer que eu fique lambendo ela? Isso aqui. Não, ela só está dizendo, olha, presta atenção em mim. Tá boa, eu posso saber, presta atenção. Oi, tudo bom, querido? Paz, Senhor. Não fica também ofendido, porque aí o outro vem se resolver, agora quem sai ofendido é você. Olha como o negócio é maligno, diabólico. Ou quero te pedir perdão. Aí você pergunta, né? Por quê? Porque às vezes você nem sabe o que você fez. Ah, nada não, só quero te pedir perdão. Ah, não existe isso. Você precisa entender. Uma vez a pessoa vai pedir perdão. Mas eu quero te pedir perdão. Por quê? Ah, não quero falar. Eu falei, então não posso te perdoar. Como não? Eu falei, eu não vou perdoar o quê? Vou lá saber o que você fez? Brinquei com a pessoa. Ah, porque eu fiz isso, ou aconteceu isso. Ah, ok. Quando você está entendendo, diga amém. E não pensa que o seu perdão é jogar a bomba para o outro. Eu quero pedir perdão porque você é a pessoa mais horrorosa da minha vida. Você acabou com a minha vida. Eu te odeio por causa disso. Quero te pedir perdão. Aí você vem como cristão, mas age como Satanás. Acusando. Você entende como é perigoso isso? Eu já vi tanto disso. Perdão tem que ser carregado com humildade. Com sinceridade. Sabe? E qual que é o melhor lugar para curar a ferida? No meio do povo de Deus. Por quê? Se você não for curado dentro da igreja, lá fora você não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Está gravando. Não, pode deixar. Eu escrevi isso com gosto. Você pode fazer terapia, análise, aconselhamento, mas a cura é liberada pelo Espírito Santo na vida da igreja. É na vida da igreja. Segundo a Timóteo, não está no texto original, sagrado, mas há um texto que eu tenho meditado, eu preciso falar isso. Segundo a Timóteo, capítulo 3, se eu não estiver enganado, deixa eu abrir rapidinho aqui, é um texto que eu tenho meditado. Versículo 16 e 17. 2 Timóteo. Diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, diga ensinar,
repreender, corrigir e instruir. Então, a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, mas é inspirada por Deus. É o próprio Deus escrevendo por meio de homens. E ela tem um propósito. O propósito dela é ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Agora, o versículo seguinte é poderoso. Diz assim: para que o homem de Deus, quem é homem de Deus ou mulher de Deus, diga amém. Amém. Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem uma coisa que eu acredito muito, que a palavra de Deus, ela deve ser suficiente na vida do crente. Guarda isso que eu vou dizer para você. Medita nisso, se possível, essa semana. A palavra de Deus é suficiente. Nela contém tudo que eu preciso para a minha vida em todas as áreas. Para casamento, para educação de filhos, para a minha vida pessoal, para a minha vida emocional, para meu trabalho. Tudo que eu preciso, eu tenho dentro da palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, é a própria palavra de Deus, para me instruir, para me ensinar, para me corrigir, para me tornar o quê? Perfeito e pleno. Então, todo problema de alma é porque a pessoa não está plena. Você pode usar todos os recursos do mundo, mas deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ser mais bíblicos e olhar mais para a palavra e cumprir a palavra. O problema é que nós conhecemos a palavra, mas achamos que a palavra não é suficiente. Aí eu preciso de algo mais. Eu preciso de um coach, porque uma palavra não é suficiente para me orientar. Entendeu? Eu preciso de uma terapia. Porque a palavra de Deus não é suficiente. E eu estou falando isso debaixo do poder de Deus, porque eu creio nessa verdade. E eu quero começar a declarar isso sobre essa igreja. Nós não podemos negar a eficácia da palavra. Quando eu procuro outra coisa que não seja a palavra, mas eu tenho a palavra, mas não cumpre. Se eu cumprir a palavra, se eu obedecer a palavra, se eu ler e meditar nessa palavra, a Bíblia diz que eu vou ser próspero e prosperidade em todas as áreas. Mas eu prefiro buscar recursos naturais, na psicologia, na filosofia, em toda quanto é área humana. Mas eu deixo de lado a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não acho que ela é suficiente para a minha vida. Oséias 6,12. Olha que texto poderoso. Oséias 6,12. Não está entrando? Não é Oséias 6,12? Ai. Deixa eu abrir aqui. Então eu vou ler rapidinho por causa do horário. Pois eu juro. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a curará. Depois dos dias nos restaurará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele para sempre. Sabe o que isso significa? Só quem faz a ferida tem poder para curar. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Por isso não adianta o marido ofender a esposa e depois mandar para a esposa ou para o pastor, ou para a esposa do pastor: pastor, resolve aí o problema do meu casamento. Se você que ofendeu, você que vai lá curar. Se você que machucou, você tem o poder de curar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós temos que ter humildade para entender que às vezes a gente fere também. Não adianta ficar jogando para os outros. Isso acontece muito em casamento, principalmente, às vezes, a relação de marido com mulher. Mas tem mulher que também não é fácil, não. Machuca, aí depois fica: vai procurar o pastor e a pastora, vai procurar a terapia, vai procurar o benzedor, vai procurar o profeta Samuel, que a mulher levantou lá.
Vai procurar isso, vai procurar isso. Mas ele não tem coragem de chegar nela ou nele e falar assim, me perdoa. Eu fui agressivo. Eu fui um idiota. Eu fui um opressor. Eu falei uma hora errada. Me perdoa. Tempo atrás, eu cheguei num lugar e era um comércio. A pessoa me conhece e conversando ali com um casal que era proprietário do comércio e ele já me conhece, ele fez assim, ele levantou, ele fez bem assim, ele levantou e falou assim, pastor, estou saindo, vou resolver um negócio, conversa meia hora com a minha esposa aí que ela está cheia de problema. Aí eu sentei, conversando com a esposa dele. Meia hora de conversa, o que eu descubro? Que o problema é quem saiu. O problema estava ali, ele saiu. O problema foi ele. E depois eu falei, o problema é você que tem que resolver. Porque fica cômodo. Eu vou levar, mas não adianta eu levar minha mulher para terapia uma vez por semana, se durante os outros dias eu arrebento ela emocionalmente. Eu oprimo ela. Entendeu? Quantos estão entendendo? Diga amém. Você pode falar que Deus está falando com você nessa manhã? Quem crê, diga amém. Sabe? O maior lugar de proteção é sempre no meio do rebanho. O leão não ataca a manada. A estratégia número 1 do leão para atacar sua presa é isolá-la do grupo. Então, o que o leão faz? Ele fica quietinho, mas daqui a pouco ele aparece com tudo. Uau! Na hora que ele faz isso, dá um estouro. Só que ele já analisou quem está fraco, quem está ferido, quem é o problemático da história. A manada sai correndo, mas quem fica para trás? Os vulneráveis. E às vezes não é que fica para trás o vulnerável, é que o vulnerável ele já mesmo ele se isolou, porque tem gente que ele consegue se isolar. Eu preguei aqui algumas semanas atrás, eu acho que foi Provérbios 18. Quem se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho pregado contra o isolamento. Porque essa estratégia que a gente está ouvindo é maligna, ela é diabólica. Por que o governo também já declarou que a igreja é um serviço essencial? Eu espero que continue assim. Porque a igreja, o que tem de gente com problema é gigantesco hoje. Depois de 11 meses de pandemia. Os problemas emocionais, de depressão, eles podem ser muito maiores e a consequência é muito pior do que a própria pandemia. Eu não estou falando de ignorar, de negligenciar. Eu só não acredito que esse é o caminho melhor. Por quê? Porque não adianta eu tapar o buraco e criar outro maior. Porque o isolamento, ele naturalmente causa o quê? Depressão. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de viver isolado, ninguém consegue. Nós não fomos criados para viver sozinho. O próprio Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só. Então estar junto é uma necessidade nossa. Às vezes a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo. Tem gente que em casa quando está sozinho, que faz? Liga a TV, só para sentir acompanhada. Só para sentir que tem mais alguém em casa falando. Porque ela não gosta nem de ficar sozinha com ela mesma. Então é muito perigoso o isolamento. Mas qual que é? Falei isso e vou repetir. Esse é um tempo de treinamento de discernimento espiritual. Qual que é a primeira estratégia para eu saber? Primeiro sinal de que eu estou sob o ataque do diabo é o sentimento, vou me isolar, vou me isolar. É o primeiro sentimento. Eu não acredito que esse sentimento seja de Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo fale para alguma coisa, fique sozinho. Pode ser que em algum momento a Bíblia fala que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, mas não para ficar sozinho, porque ele ficou com Deus. Agora, o isolamento não é divino.
Quando Elias foi se isolar no meio de uma caverna porque ele estava mal, em depressão, sobrecarregado, o que Deus fez? Ele foi lá e falou: o que você está fazendo aí, Elias? Aí não é teu lugar. Ah, não, eu quero morrer, estou em depressão, não aguento mais. Então, aí o que Deus faz? Traz poder sobre ele, glória? Não, ele falou assim: sai daí e vai se juntar com gente. Porque lugar de cura é com gente. Gente nos cura. Ah, pastor, mas exemplo, eu vou cuidar de alguém, mas eu não estou bem. Então, começa a cuidar de gente, você vai ver como você fica bom rapidinho. Porque você começa a ver problemas que você descobre que você não tem problema. Porque muitas vezes a gente vive muito em função do nosso umbigo. Ah, é porque eu tenho problema, tenho problema. Aí quando você começa a entender e ver pessoas, você fala assim: meu Deus do céu, não tem problema. Porque por incrível que pareça, tem gente que está pior do que você. Mas tem gente que vive em função de si. Não, eu sou o coitado da história. Eu sofro muito, pastor. Eu conto essa história porque até hoje me produz risos. O rapaz falou isso na célula, muitos anos atrás, para mim. Pastor, teve 2 pessoas que sofreram na vida. Eu falei: qual é? O primeiro foi Jesus. Jesus sofreu. E a segunda? Ele falou: eu. Eu já sofri demais, pastor. Mas falei: como Jesus? Ah, estou próximo. Quase que eu falo: mostre as suas mãos com os cravos. Entendeu? Mas leão é assim. Ele ataca o quê? O isolado. Quando o leão identifica a presa, ele começa a rugir para impelir ela para mais distante do grupo. Então ele ataca. Porque ele sabe que a manada vai atropelar. Quando a igreja está junto orando, o diabo é atropelado. Eclesiastes 4, 9 e 10. Esse texto ele é interessante. Versículo 9 e 10 de Eclesiastes. Que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque o melhor é a recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas pobre do que estiver só. Em algumas traduções, mas ai do que estiver só. Porque não tem ninguém que o levante. Andar sozinho é um perigo. Por isso que quando Jesus mandou, ele mandou de 2 em 2. Ele nunca mandou sozinho. Vai cada um para um canto. Ele falou: vai de 2 em 2, no mínimo. Onde mais de 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu me faço presente. O Pentecoste era para ser derramado quando eles estavam reunidos. Fique insistindo reunido até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Porque a unidade tem poder. Principalmente se você é novo na fé, está passando por um momento difícil, ou você já caminha conosco há um tempo, está passando por um momento difícil, a estratégia do inimigo é ele isolar você. E nesse momento você tem que correr por meio dos irmãos. Ore por mim, para a liderança ou para quem puder te ajudar. A pessoa não participa da célula, não frequenta os cultos, não comparece na reunião de discipulado. Pouco a pouco, ela vai se distanciando. Tem pessoas que começaram assim: ah, não vou no culto, não vou na célula, pandemia. Hoje elas estão sem forças para vir. Você liga, você chama, eu vou, mas você percebe que não aguenta mais, não tem mais força. Muitos pensam que isso é relevante, mas isso é uma estratégia do diabo. Há muitas pessoas que estão sendo destruídas assim, elas não percebem, porque não valorizam a vida da igreja. Agora, qual que é o problema da ovelha isolada? Imagine a ovelha se distanciando do grupo. O que normalmente a ovelha distante faz? Ela começa a balir. Bé, bé, ela começa a berrar. Só que quanto mais ela berra, mais ela chama a atenção do inimigo. E muitas ovelhas são assim. Em vez de ela voltar para o aprisco correndo, ela fica o quê? Balindo por aí. O que é balir? É murmurar. Fica reclamando pelos cantos. Post. Reclama com um. Murmura com o outro. Encontra no mercado. Liga para um. E ela fica berrando. E quando ela tem essa atitude, ela só vai chamando a atenção do inimigo. Lembra? Ele está ao redor procurando o quê?
a oportunidade. Sabe? Sempre que você encontrar algum irmão murmurando, isolado, fale para ele, você precisa voltar logo. Não dê razão para ele. Porque ele está procurando alguém que dê razão para suas dores. Ele está lambendo, ele vive de autocomiseração, lambendo as suas feridas. E ele quer alguém que lambe também. Lambe para mim aqui, me ajuda também. Aí vem dois, e dois ficam se lambendo. Oi? Eu tô ruim. Aí vem o outro, fala, ixi, a minha vida tá horrível. Lambe um pouquinho aqui também. Ai, tá doendo. E fica um lambendo a dor do outro. E aí como que ele sai dessa conversa? Mais dor ainda. Eu vou embora, eu vou desistir da minha vida. Toma cuidado com gente assim. Quando você encontrar alguém disperso, quando você encontrar alguém sozinho, fala, volta correndo. A minha orientação para você é comece a mandar mensagem para as pessoas que você tem sentido falta e fala assim, volta correndo. Ainda é o melhor lugar. Pastor, mas a igreja tem problema. Sempre, irmão, vai ter problema. Sabe por que a igreja tem problema? Por um motivo. Levanta a mão, todo mundo assim. O dedo assim. Perguntou? Vira o dedo para frente. Você. Fala assim, eu. Então você já é um problema. Você está dentro da igreja, é um problema. Eu enxergo a igreja como a arca. Imagine a arca, cheia de bicho. Noé. Adão. Adão estava na arca? Não. Está aprendendo. Isso é bom. Só Noé com a sua família. Estava lá o dinossauro na arca. Estava na arca? Aí, está aprendendo. E aí vem a tempestade, o juízo. Estava ruim dentro da arca? O cheiro dentro da arca não devia ser muito agradável. Dormir dentro da arca não devia ser uma coisa muito legal, porque tem bicho que é noturno, tem um bicho que é diurno. Então, na hora que você está dormindo, tem bicho acordando. E bicho é bonito, até que ele não te incomode. Essas maritacas aqui da cidade é a coisa mais linda. Mas o dia que você tiver um monte na janela da tua casa, você começa a ter raiva dela. Que é o que aconteceu comigo. Acordei na hora que eu abro a janela da minha mãe, estava tendo uma briga de gangue de maritaca. Lembra? Minha esposa está aqui, não mente. Eu abri, mas tinha, diante de Deus, eu acho que devia ter umas 10, 15. Meu Deus do céu, 5h30 da manhã, eu querendo no dia da minha folga, querendo dormir, elas lá, eu acho que era demônio. Querendo tirar a minha paz. Então imagine a arca. Agora pergunta, era melhor dentro ou fora da arca? Mas eu sei nadar. Você sabe nadar, mas você aguenta quanto tempo nadando? Então tome cuidado quando a gente toma posição assim, a igreja está ruim, tá? Mas vai para onde? A gente tem que ser que nem Pedro. Para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Tá difícil aqui? Tá, mas tá pior lá. Então vamos segurar aqui. Vamos insistir aqui. Sabe? Se Deus não falar com você dentro do aprisco, com certeza Ele não vai falar fora. E é interessante que a Bíblia fala, mas é a parábola da ovelha perdida. Sim, o pastor foi lá e trouxe para o aprisco. Então isso mostra, eu queria que a banda subisse. Isso mostra o quanto a vida da igreja nos protege. O quanto viver isso aqui é um desafio. Eu confesso aos irmãos, eu vivo a vida da igreja integralmente, intensamente, há muitos anos. Eu vivo isso. E eu posso dizer para você, não é algo simples. É que nem casamento, é gostoso, é bom. Mas encarar como não, é tudo lindo, maravilhoso, simples. Não é. E viver a vida da igreja também é assim. Tem altos e baixos. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Tem momentos em que tem... A vida da igreja é assim, é cíclica. Tem dia que tem TPM. Tem dia que não está legal.
Mas tem dia que eu quero estar junto. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de não ficar abraçado. Isso mostra o que é a igreja. A igreja tem seus ciclos. Tem época que é uma primavera, é só flores, tudo é lindo, o louvor é lindo. Tudo é lindo, você entra na igreja, tudo é lindo. Nossa, o pastor falou amém, ai que gostoso. Aí tem época que é outono, ou que é verão. Aquela intensidade, fogo, unção, calor. Só de entrar já arrepia. Dá umas quebradas assim. Você segura para, entendeu? Para não dar um glória maior. Mas não se segure. Aí tem época que é outono. As florzinhas já começam a cair. As cores já começam a mudar. Fica mais seco. Mas não é tão frio. Mas aí chegou o inverno. O inverno é frio. Eu tenho que mudar minha roupa, eu deixo de comer, a minha alimentação muda, mas daqui a pouco o inverno passa, aí vem a primavera de novo. Então viver a vida da igreja é isso. Se você não tiver consciência disso, você não dá conta de viver a vida de igreja mesmo. Você vai querer sair, você vai querer mudar de igreja, você vai querer mudar de gente, de cidade, de país, de estado. Agora dá para ir para Marte, vai para Marte, vai tentar alguma coisa. Porque nós não conseguimos viver isso. Mas quando nós entendemos que isso é importante, que isso nos ajuda. Eu vejo esses jovens que ficaram firmes no Senhor. Como Deus tem abençoado eles hoje, depois de casado. Eu fico pensando, alguns irmãos que têm passado dificuldades e adversidades. Aí ele passa uma luta, o que acontece? A igreja vai lá, a igreja não é o pastor apenas, a igreja é cada um de nós. É um que liga, um que visita. É um que manda uma mensagem. O que seria da igreja? Eu estava pensando ontem, eu cheguei aqui, estava tendo uma célula lá embaixo, e estava o Adielson com a esposa. Eles estão com uma nenezinha, nascida, engordou, está com 1,3 kg agora. 1,3 kg, um negocinho desse tamanho, internada na UTI. Ela passou mais de uma semana, porque por causa do Covid ela não podia ir ver a filha. Elas foram ver a filha ontem, pela primeira vez depois de uma semana. 15 dias. Imagina uma mãe, 15 dias, não poder ir ver o filho no hospital. Mas eles estavam aqui fazendo célula ontem. Eu cheguei ali na cozinha, eles estavam fazendo célula, fiquei só de olho ali, não quis atrapalhar. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que seria da igreja com esses casal? Porque isso fortalece. É alguém que vem e fala como é que tá? Como é que tá as coisas? Alguém que liga. Isso é ser igreja. Quando um cai, o outro levanta. Então tem dia que eu preciso que alguém me levante, tem dia que eu fico levantando os outros. E assim é a igreja. Fique de pé em nome de Jesus.